Olá, hoje a gente vai analisar um material aqui, um texto teológico bem, digamos, provocador, né? Chama-se Cristo, este tão desconhecido 13. Oi, pois é, um texto que traz uma interpretação, assim, bem específica sobre Cristo, sobre a natureza humana, a salvação. Exato, e a nossa ideia aqui é justamente tentar desempacotar um pouco os argumentos principais que esse material apresenta, né? Isso, porque ele desafia algumas noções bem comuns dentro da cristandade, sabe? Toca em pontos como, tipo, substituição na cruz, a soberania de Deus na regeneração. E até um ponto interessante sobre a leitura das escrituras, né? Alertando sobre traduções e tal. Vamos explorar isso. Vamos sim. Bom, para começar, o texto já entra assim com uma afirmação forte, né? Argumenta que Cristo não foi para a cruz por pecados dele mesmo. Isso, ele até cita ali um Pedro, né, que ele não cometeu pecado. A ideia que o texto traz é que foi parte de um acerto eterno. Um acerto eterno, e que ele teria então atraído o pecador a si na morte e levado os pecados lá no madeiro, como diz 1 Pedro também. Exatamente. E aí entra uma distinção que o texto faz, que é bem interessante, entre o Jesus histórico, que seria o substituto físico, vamos dizer assim, Ah, o homem Jesus. e o Cristo, o Filho eterno, que seria o substituto espiritual. Essa ideia de morrer com Cristo, que a gente se apropria pela fé, é bem central ali. Entendi. E isso parece que já conecta com outra coisa que você mencionou, a leitura das escrituras. O texto critica um certo tipo de leitura, né? Critica, sim, aquela leitura que considera mais superficial ou muito presa só na tradição, sabe? Ou que talvez ignore um pouco a gramática, as nuances do texto original, seja hebraico, seja grego. Tem até uma expressão que ele usa, né? Algo sobre tradução. Tem. Ele cita o ditado italiano tradutore traditore, tradutor traidor. A ideia é que, às vezes, a tradução pode acabar traindo o sentido original para encaixar numa teologia que já existe, né? Faz sentido. Forçar um pouco a barra do texto para caber na caixinha pré-definida. Exatamente. E falando em interpretação, como que ele lida com aquela analogia famosa do oleiro e do barro, lá de Jeremias? Olha, ele interpreta aquilo pela lente da soberania divina total. Deus seria o oleiro, né, com poder absoluto para refazer o homem caído, que é o barro estragado na visão dele, Refazer como? criando uma nova geração. Ele aponta para 2 Coríntios capítulo 5, dizendo que nova criatura no grego significaria nova geração. Seria o tal nascer do alto de João 3. Ah, o nascer de novo. Isso. E ele vê isso como um ato, assim, puramente divino, sem mérito nenhum do ser humano, sem participação nossa. Hum. E como que essa soberania toda se encaixa com a questão da vontade humana? Se Deus faz tudo, onde entra o nosso querer? Então, o argumento do texto é que a vontade humana estaria, tipo, escravizada pelo pecado. Ele usa passagens como João 8, quem comete o pecado é escravo do pecado, e Romanos 3, né? Não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Conheço. Pois é, baseado nisso, o texto argumenta que a vontade não é livre para escolher Deus por si só. Tá, mas e aqueles convites na Bíblia, tipo, se alguém quer vir após mim, como fica esse querer então? Pela lógica do texto, esse querer não seria uma expressão de livre-arbítrio, assim, autônomo, sabe? Seria já o resultado da ação de Deus que atrai a pessoa. Ah, entendi. Como em João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Exatamente essa conexão que ele faz. E aí ele diferencia isso de uma simples reforma moral ou ética. Ele diz que isso é bom, claro, mas insuficiente, porque acontece na natureza antiga, não regenerada. A regeneração mesmo, o nascer do alto, seria só pela ação divina. Só pela ação divina segundo o texto. Ok. E a cruz? Qual o papel específico dela nesse processo todo? A cruz é apresentada como lugar. O único lugar onde a velha natureza pecadora é aniquilada de vez. Ele usa Hebreus 9 ali. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso. E um ponto que o texto bate muito na tecla é: o que é aniquilado ali é o pecado, a raiz, o princípio do pecado. Não é o eu, a nossa individualidade, a pessoa. Ele combate essa ideia de aniquilação do eu, então. Combate o que ele considera uma má interpretação nesse sentido. Ele frisa: é o pecado que morre na cruz, não a pessoa. Entendi a distinção. E todo esse processo, como ele classifica? Ele chama de ação monérgica de Deus. Monérgica. Significa que é realizada unicamente por Deus, sem cooperação humana. É tudo pela graça através da fé. E até a própria fé, nessa visão, seria um dom, algo produzido por Deus no pecador. Nossa, a ênfase é
Total na iniciativa divina, então. Total. Iniciativa, soberania e suficiência de Deus através da cruz. Essa é a linha. Ok. Então, para a gente amarrar o que a gente viu, esse material traz uma visão teológica bem específica, né? A cruz como ponto central para aniquilar o pecado, não o eu. A salvação como ato soberano, unilateral de Deus, o tal nascer do alto. Isso, a vontade humana vista como incapaz de buscar a Deus por conta própria. E o chamado forte para ter atenção com a leitura da Bíblia, né? Olhar o original, ficar atento com possíveis vieses de tradução. Exato. E isso tudo levanta uma questão interessante para quem está ouvindo pensar, né? Qual seria? Bom, se a gente aceita esse argumento do texto, que a ação é inteiramente divina, que o pecado é aniquilado lá na cruz, como que essa perspectiva, então, reconfigura ou explica a nossa experiência de responsabilidade pessoal no dia a dia e o processo de transformação contínua na vida de quem crê? Boa pergunta. Como a prática diária se encaixa nesse quadro teológico tão focado na ação única de Deus lá atrás, na cruz? Pois é. Fica aí uma reflexão, né? Como essa teologia se desdobra na vivência da fé.